Olá, nós estamos novamente no canal JJ Rodrigues, o canal do Centro Espírita, no qual nós vamos falar agora de um tema muito interessante, muito importante, que é o relacionamento com os familiares difíceis. Se você tem um familiar difícil na sua família, cuja convivência é um desafio, continue conosco. E se você tiver curiosidade de entender como a doutrina espírita lida com esse assunto, não desligue, fique mais um pouquinho, dê um like e acompanhe as nossas postagens. Prestigie o nosso canal. Muito obrigada! Vou começar com uma história. Havia um discípulo de um mestre, um filósofo grego, e durante esse processo de aprendizado, esse discípulo recebeu uma missão, recebeu uma tarefa. O mestre disse que todas as vezes que ele fosse insultado, todas as vezes que o discípulo fosse ofendido, ele tinha que dar dinheiro para o ofensor, para aquele que tinha insultado. Então ele pagava para ser ofendido, para ser maltratado, e isso durante 3 anos. Por 3 anos, toda vez que alguém o maltratava ou ofendia, ele pagava. Ao final dessa aprovação, o discípulo chega ao mestre com a tarefa cumprida. Com muita dificuldade ele havia conseguido desempenhar a tarefa, e aí o mestre disse a ele o seguinte: agora você já pode ir até Atenas, agora você vai até a cidade da sabedoria, vai em busca da sabedoria. Chegando em Atenas, logo na entrada, o discípulo encontra um sábio. E esse sábio começa a ofendê-lo, insultá-lo sem parar. Então o discípulo começa a rir. E o sábio pergunta: mas eu estou te ofendendo, por que você está rindo? E o discípulo fala: por 3 anos eu paguei para que fizessem isso comigo e agora você está me dando de graça. Então o sábio disse ao discípulo: você pode entrar, a cidade é toda sua. E essa história, ela nos traz uma lição importante, que é a seguinte: às vezes para superar ou para passar por algumas dificuldades, a gente precisa mudar a nossa perspectiva. A mudança de perspectiva pode fazer com que a gente ultrapasse os desafios, passe pelos momentos difíceis com menos sofrimento, com um pouco menos de dificuldade. Então, o que eu venho trazer para vocês, o que eu venho propor a vocês é que a gente olhe para esse tema, que são os familiares difíceis, os nossos parentes cuja convivência e cujo relacionamento é para nós um grande desafio. Eu proponho que esse tema seja abordado numa perspectiva diferente, que a gente mude a nossa perspectiva sobre esse assunto e também até sobre os nossos familiares difíceis, para que a gente consiga superar ou para que a gente consiga transpor esse obstáculo de uma forma mais fácil, mais tranquila para nós. Então, vamos começar pensando no que a família representa sob a ótica do Espiritismo e como eu tenho que olhar para o familiar difícil considerando as nossas lições, aquilo que a gente já aprendeu. Esse tema ele é importante porque todos nós temos familiares difíceis na nossa vida e não é por acaso. A gente tem que lembrar que ninguém está situado naquela família e tem aquela posição dentro da família à toa. Não é por acaso que você está lá. E também não é por acaso que aquele familiar difícil tem com você aquele vínculo e aquele laço. Os laços são colocados todos de forma proposital. Tem motivo para que aquele familiar tenha com você aquela aliança, aquele vínculo. Então, pensando nisso, a gente sabe que a gente não tem a família, muitas vezes a família que a gente quer, né? Mas certamente nós temos a família que nós precisamos e merecemos. E é por isso que a gente tem que valorizar a família e o familiar difícil como uma oportunidade. Vamos enxergar a família de uma outra forma, não como uma pedra no nosso sapato, mas como uma oportunidade. Oportunidade tanto de reconciliação quanto de aprendizado. Porque a gente vai exercitar algumas virtudes exatamente por conta dessas dificuldades. E por outro lado, pensando na reencarnação, para nós espíritas, a gente sabe que a gente
reencontra pessoas nessa encarnação, pessoas que já fizeram parte da nossa vida em outros momentos, em outras encarnações. E a gente pode entender isso até através de felizes encontros que a gente tem. Às vezes a gente se depara com um amigo que imediatamente vem pra gente o pensamento que parece que a gente conhecia há anos, é um afeto antigo, como se fosse um irmão. Essa fraternidade que surge, esse encontro feliz, é porque de fato era um amigo ou faz parte da nossa família espiritual. É uma grata oportunidade de rever alguém querido. É um encontro feliz, é ótimo. Mas por outro lado, a gente tem outros encontros que são inicialmente não tão felizes ou não tão fáceis. Porque a gente não encontra só afetos, a gente encontra também desafetos. Pessoas com as quais o nosso relacionamento no passado, infelizmente, não terminou bem. E a gente precisa desatar alguns nós. Existem vários para a gente desatar. E Deus, Ele nos coloca a caminho com as pessoas que temos oportunidade ou necessidade de reencontrar para desatar esses nós, para nos reconciliarmos. Então vamos entender que aquele familiar difícil se insere naquela fala, naquele ensinamento do Mestre Jesus. Reconciliai depressa com o vosso inimigo, enquanto estás a caminho com ele. A gente tem que se reconciliar depressa com o desafeto, enquanto a gente está a caminho com ele. Nós somos colocados a caminho de diversas pessoas, entre elas aquele que, apesar do vínculo, até consanguíneo, nos traz muita repulsa. Aquela pessoa que nos desestabiliza emocionalmente, às vezes até sem motivo, que nos tira do eixo. A simples presença nos coloca ou na defensiva ou até na ofensiva, o que é muito pior. Essa sensação, esse desgosto que a gente sente, esse desconforto, é normal. Nem sempre nós estamos preparados para lidar com esse familiar. Nem sempre a gente desenvolveu as virtudes, as habilidades que a gente precisava. E isso é normal, nós também precisamos compreender o nosso sentimento e perdoar e aceitar essa nossa disposição, que às vezes é uma disposição ruim para aquela situação. Mas, por outro lado, existem recursos e caminhos para isso. A gente sabe que não está por acaso naquela família, a gente sabe que é uma oportunidade de aprendizado e até de reconciliação, por isso a gente tem que aproveitá-la da melhor forma, mesmo que tendo que enfrentar os nossos próprios defeitos, ou melhor, as nossas próprias limitações. Com muita compreensão, com muito amor, com um espírito benevolente para conosco e para com o nosso familiar difícil, vamos manter na mente a perspectiva de que às vezes a gente também é difícil para ele, né? Isso nos dá um senso de humildade e a gente também pode adotar uma postura compassiva e compreensiva, condescendente, tentando se colocar um pouquinho no lugar do outro, ter um pouco de empatia e desfocando as qualidades negativas ou os defeitos, os vícios que o nosso familiar difícil tem, e enfocando as qualidades positivas, as virtudes, porque todo mundo tem virtudes. A gente não pode também achar que aquele familiar difícil para nós é um poço de vícios. Ele tem virtudes. Se a gente parar para observar e colocar foco nisso, a gente vai enxergar. Se a gente conseguir manter uma vibração positiva com relação a ele, manter pensamentos positivos e substituindo os negativos pelos positivos, a convivência também se torna mais fácil. E a gente também tem que trabalhar interiormente a virtude da tolerância, da paciência, da resignação, do perdão. Em dados momentos fica muito difícil, só que a gente sempre tem que recorrer nessas horas ao remédio, que é o remédio universal, o remédio da oração. Nós precisamos orar, pedir ao Pai auxílio, ajuda, para que a gente consiga dissipar eventuais nódoas, manchas que a gente pode cultivar dentro do nosso coração. Essa oração
oração e essa vibração que a gente faz, até em defesa, lembrando que é importante, muito importante, vibrar luz para esse parente difícil. Pedir a Deus por ele, orar ao Mestre Jesus, à equipe espiritual, para que ele seja confortado, para que ele seja auxiliado numa mudança, numa transformação, para que ele seja iluminado mesmo e envolvido pelos melhores sentimentos. Isso vai ajudá-lo e vai ajudar a sua convivência com ele. Só que é difícil fazer isso. Quando a gente pede em favor do desafeto ou do familiar difícil, dá um nó na garganta, às vezes uma pedra dentro do estômago, a gente tem a sensação de que não estamos sendo sinceros, francos, né, honestos na oração, mas esse esforço ele vai ser recompensado. Se você conseguir perseverar nessa oração, perseverar na sua paciência, lembrar que não adianta cortar um vínculo que foi feito pelo Pai. Esse vínculo não dá para ser rompido. E ele vai continuar existindo enquanto os nós entre vocês não forem desatados. Então vamos pedir ajuda ao Pai para que essa convivência e esse relacionamento que existe e que não pode ser eliminado pela nossa mera vontade seja mais fácil. E vamos sempre manter bons pensamentos e boas vibrações em favor do nosso parente difícil. Vamos fazer a nossa parte com amor, com um sentimento fraterno que a gente vai cultivar dentro de nós como uma semente em favor desse irmão. Todos nós somos filhos do Pai. O Pai faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. O Pai não pende a nosso favor ou a favor do familiar difícil. Ele quer que todos nós cresçamos, evoluamos e convivamos bem num ambiente fraterno e de caridade. Sob esse paradigma, vamos tentar fazer o nosso melhor. Desenvolver as virtudes necessárias para que a gente consiga conviver melhor com ele. E tenhamos a certeza que com a oração, com a paciência, com a tolerância, nós vamos conseguir. Certamente nós conseguiremos. Superaremos as nossas limitações e ainda auxiliaremos os nossos irmãos em dificuldade. Muito obrigada, para que todos tenham então uma ótima semana.